Legal, Padre, você falou uma palavra que eu acho importante até para frisar antes da gente falar dessa parte, que é assim, você falou de dor, né, que a pessoa sente até dor, realmente, né, é estudado de forma científica isso e entendido que quando a pessoa sente inveja, ela tem o sentimento, a área do cérebro que ativa é a mesma área da dor física, né? Para você ver o nível de dor e como isso é negativo para o ser humano, né? E quando a pessoa tem inveja, sente a dor física, quando a outra pessoa que ela está tendo inveja, né? Tem inveja de alguma forma, se dá mal de alguma forma ou dá alguma coisa errada para ela sente, a pessoa que sente inveja da outra começa a sentir um sentimento de prazer. Olha só que loucura, né? E é uma parte totalmente cerebral mesmo, neurocientificamente falando. E mais um ponto que aí a gente já liga com as formas de tratamento, as formas de entendimento. Eu quero dar um exemplo da diferença entre inveja e admiração. São os exemplos que eu dou geralmente dentro da terapia para a pessoa entender. Sim. Assim, imagina que uma pessoa ela tá na academia e ela entra na academia porque ela quer melhorar o corpo, melhorar o físico, melhorar a saúde, e ela vê uma pessoa que tem um físico bonito, ou é forte, ou é esbelto, ou é definido, enfim. O comportamento de inveja seria o quê? A pessoa olhar para aquela pessoa e começar a maldizer essa pessoa, falando assim, ela só conseguiu isso porque ela tomou bomba, ela fez alguma coisa negativa. Então, nossa, ela deve se privar de um monte de coisa para conseguir isso, ela deve sofrer pra caramba e tal, não sei o quê. E o desejo interno até de, nossa, no futuro ela vai ter um câncer por causa disso, esse tipo de coisa. No comportamento de admiração, você vai olhar para aquilo lá e vai falar, nossa, esse é um corpo que eu almejo. Deixa eu chegar nessa pessoa e conversar com ela. Falar assim, olha, parabéns pelo seu físico e tal, deve ter sido muito esforço, legal a sua disciplina. Você tem alguma dica para me dar? Eu estou começando agora, eu queria entender mais ou menos o caminho. Sim. Entende a diferença? Sim, diferente. Então, assim, essa é a diferença de admiração para uma inveja nesse sentido. Perfeito. Legal? Legal. Bom, e aí, como é que a gente faz para trabalhar isso, né? Existem conceitos característicos, ou seja, você pode trabalhar internamente e externamente. Internamente é o quê? A sua inveja, quando você está sentindo inveja de algo, ou seja, primeiro entender que isso como eu falei no começo, isso é de todo ser humano, a inveja faz parte. Sim. O que é importante é você perceber que você está com comportamento e entendimento de ansiedade, de inveja de alguma forma, perceber e começar a modificar o pensamento para que isso não tome conta de você e não te atrapalhe na vida, né? Então, o primeiro passo é entender que isso é natural, porém, você tem controle sobre isso dependendo da forma que você trabalha a sua cognição, ou seja, o seu pensamento, tá? Segundo ponto que é importante é entender a sua dor, ou seja, você perceber que uma pessoa está num nível acima do seu e tudo mais, é entender que, nossa, nesse momento eu não estou naquele patamar, eu gostaria de estar, mas não estou. Entender o seu contexto de vida, porque cada contexto é diferente um do outro, né? Então isso é importante entender. E perceber, porque aí, se você entende e percebe o contexto da tua vida, você valoriza o que você tem hoje, e aí você se desenvolve para tentar algo mais para frente. Então, é entender que ser resiliente no ponto de vista de, poxa, eu gostaria de estar em outro lugar, ter uma outra realidade, mas eu não tenho atualmente por todo o meu passado. Então, eu preciso entender que isso faz parte da minha realidade e como eu posso, a partir desse entendimento, ser diferente, melhorar nesse ponto. Esse é o pessoal. Isso é lógico que são alguns aspectos, né? Mas isso são aspectos importantes. E na parte externa, é você entender e perceber, também saber ler um pouquinho melhor o sentimento do outro. Então, entender que, primeiro, você não consegue modificar o outro, né? Isso a gente já fala, sempre que a gente conversa, eu falo disso para você, né, Padre? Porque é um conceito muito importante. Você não consegue modificar o outro. Então, mas você consegue perceber que a pessoa está sendo invejosa, e aí você se protege disso. Você já entende que isso é um comportamento da pessoa e não seu, e aí você valoriza cada vez mais o que você atinge.
E um outro aspecto que também é importante é entender que quando a pessoa é invejosa, quando você está num círculo de pessoas que têm inveja e tudo mais, você tem que se cuidar para que isso não te atinja emocionalmente. Ou seja, chega ao ponto da pessoa que é invejada, se ela está num círculo de amizades, né, que as pessoas são invejosas, ela tem uma tendência até a entrar em depressão, até em se auto-sabotar, a não se acreditar mais, né? Então, são esses pontos que são importantes, porque, padre, o autoconhecimento é fundamental, eu sempre falo isso também, e quando a gente se conhece melhor, a gente toma melhores decisões, a gente entende melhor o contexto da nossa vida e também percebe ao nosso redor quem são as pessoas que realmente valem estar do lado. Maravilha.